Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então aí nosso último tema da apostila do terceiro bimestre. Falamos aí sobre bastante coisa, né, dentro do movimento do pop art, da indústria da cultura. Conhecemos alguns artistas que fizeram parte aí deste período e, em paralelo, alguns que não fizeram parte do pop art, mas de movimentos que estavam surgindo ali ao mesmo tempo que a arte popular, aí, a arte da indústria, né, a arte da indústria cultural, ela estava em evidência, como a arte abstrata, né, que é a arte do Pollock, e agora a arte muralista, a arte iniciante aí do grafite, com o Kate Haring, que nós vamos conhecer hoje. O Kate Haring foi um jovem artista que faleceu, né, que morreu com 31 anos em consequência da AIDS, numa época em que muitos jovens estavam contaminados, né, esse vírus, essa doença, e que naquele período não tinha os tratamentos que existe hoje, tá? Hoje uma pessoa que possui o vírus do HIV, ela tem uma vida normal, ela usa, é claro, o coquetel de remédios, porém ela tem a doença até mesmo controlada, tá? Ela tem uma vida aí super tranquila, tá? Na década de 80, 70, 80, não. Uma pessoa que tinha contraído a AIDS, ela morria rapidamente por grandes consequências que a AIDS fazia agravar no seu corpo. Então, uma gripe, por exemplo, virava uma pneumonia. Então, era algo que deixava o corpo muito fragilizado, tá? Então, o Kate Haring foi um artista que morreu muito jovem. Ele fez muita coisa no período dele de jovem, né, da sua juventude. Foi um artista em ascensão, foi um artista que movimentou o mundo da arte e morreu com 31 anos. Então a gente pensa quantas coisas ele poderia ainda ter feito. Mas ele deixou o seu nome, ele deixou aí o seu legado, tá? Então, para quem não conhece, ou para aqueles que já conhecem, vamos aí rever Kate Haring, ok? Então, ele diz, né, o Kate Haring, conceber a arte, para ele, como algo que pertence ao povo por direito próprio. E por isso mesmo, ele nunca deixou de fazer murais em lugares públicos. Então, ele começa estudando arte e colocando a sua arte em lugares públicos. Então ele vai para o metrô, por exemplo, de Nova York, e tem lá umas paredes onde eles colocam anúncio que tem o fundo preto. E aí o Ering vai, pega um giz de lousa branco e começa a fazer os seus traços, que são super marcantes, nesses painéis e deixa ali a exposição. Então é iniciando a era do grafite mesmo. Inicialmente preto e branco, depois vai entrando as cores e vira uma característica muito forte. Então ele tinha essa visão de que a arte ela deveria pertencer ao povo, tá? Estar próxima às pessoas. Por essa razão fazia sarrabiscos, que são esses riscos, tá? Para qualquer um que lhe pedisse. Então, por mais que muitos colegas artistas mais espertos, que estavam num período onde a arte estava sendo valorizada e ganhavam o seu sustento com essa arte, né, diziam a ele e os advertiam de que isso desvalorizava o preço do seu trabalho. Mas Ehring não estava interessado no preço do seu trabalho. Estava interessado em que todos pudessem ter acesso a ele. E por esse motivo, em 1986, quando as suas criações começaram a ser cotadas a preços astronômicos, assim como foi do Andy Warhol e do Roy Lichtenstein, ele abriu uma loja própria em Nova York, onde qualquer um podia comprar uma camiseta, né, uma t-shirt, brinquedos, relógios, gravuras, canecas, a preços extremamente baixos e
feitos por ele, autorizados, com a sua marca, né, com a sua característica, algumas até feitas à mão, para desvalorizar esse valor astronômico que a arte dele estava se tornando, porque ele não concordava com esse tipo de venda, que era indo aí contramão do que o Roy Lichtenstein e do que principalmente Andy Warhol estava vivendo na época, porque o Andy Warhol ele produzia a sua arte em grande escala como uma indústria, né? Como uma fábrica, e por isso até mesmo o ateliê dele tinha este nome, para ter lucro. Ele acumulou uma conta bancária gordíssima no período que estava vivo, e ele morre sem ter usufruído todo aquele dinheiro. O Keith Haring não. Ele vai fazer seus painéis pelo mundo inteiro, né? Ele viaja para muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, e faz o seu painel, sua arte, sem cobrar muitas vezes nada. Ou sem cobrar nada exorbitante, tá? Por isso, porque ele tinha essa visão mais social, que é muito interessante, porque se a gente abrir a mente e pensar que se todos os artistas, é claro, a gente tem que valorizar a nossa arte. Eu trabalho com arte, não só dando aula, mas eu faço minhas mandalas, eu faço meus quadros, e eu sei o quanto é difícil as pessoas valorizarem o seu trabalho. Às vezes você faz uma arte que você demora 2 semanas, 3 semanas ali todo dia, fazendo um pouquinho dela. Tem artista que demora muito mais, dependendo do tamanho da obra em si. E aí você oferece para a pessoa num valor e a pessoa fala que está caro, que não vale o valor que cobrou. Então é uma desvalorização muito grande. Eu acho que isso também é errado. Mas é claro que você colocar um valor muito exorbitante, onde somente uma elite poderá ter acesso à sua obra, também é algo um pouco complicado. Então, essa visão social não são todos os artistas que possuem. É claro, né? O mundo da arte é bem justo em relação a isso. Quanto mais nome, mais sucesso, mais cara a obra. E é assim, tá? Porém, com o Keith Haring começa uma forma de arte mais do povo, mais social, que depois emenda aí com o Romero Brito no início, agora já nem tanto. Mas a questão bem não é essa. Mas para vocês entenderem que existem vários tipos de artista, e é por isso que a apostila de vocês coloca o Haring como o caminho dos independentes, como se essa arte fosse independente, fosse sem grandes agentes ou agenciamentos ou disposições gigantescas, né, e caras. Eles colocam aí como algo independente, era dentro do valor dele, dentro do que ele fazia, ok? Tem um videozinho aqui bem legal pra gente conhecer um pouco sobre ele. Vamos aqui assistir. Hoje, no dia 4 de maio, Keith Haring completaria 62 anos, então por isso eu vou te contar um pouco da trajetória desse cara, que acreditava que a arte deveria libertar a alma, provocar a imaginação e incentivar as pessoas a irem além. Haring nasceu em Reading, na Pensilvânia, em 1958, e se conectou com o desenho através do seu pai, que era um cartunista amador, e foi fortemente influenciado pelas animações de Walt Disney e pelas ilustrações do Dr. Seuss. Em 1976, ele se matricula na Pittsburgh Ivy School of Professional Arts, no curso de Commercial Art, que seria uma espécie de design, como a gente tem aqui no Brasil. Mas, eventualmente, ele perde interesse e abandona a faculdade após 2 semestres. Em 1978, ele se muda para Nova York, onde vai estudar pintura na School of Visual Arts. E lá ele encontra uma cidade fervilhando de expressões artísticas de contracultura e movimentos underground. Ele se conecta a esses movimentos e começa a organizar exposições e performances em boates e casas noturnas como o Club 57, que era um ponto de encontro para os artistas visuais e músicos da época e era frequentado por uma galera como Madonna, RuPaul, Futura 2000, Basquiat e vários outros. Por volta de 1980, muito influenciado pela cena do grafite, Keith Haring começa a usar os painéis de publicidade vazios nas estações de metrô para fazer suas obras usando giz branco. E é nesse
período que ele começa a desenvolver a sua iconografia, pintando pessoas dançando, cachorros latindo, discos voadores e um bebê engatinhando que ele chamava de Radiant Baby, que seria sua assinatura por toda a sua carreira. Ao longo dos anos 80, Kit Harington colabora com artistas e criativos de diversas áreas. Ele faz a capa do disco Duck Rock, do Malcolm McLaren, que era o lendário produtor do Sex Pistols, cria em parceria com a Vivienne Westwood um figurino que a Madonna usaria numa performance ao vivo de Like a Virgin na TV, pinta o corpo da diva Grace Jones para algumas performances e para uma sessão de fotos do Robert Mapplethorpe, e se conecta com uma galera como William Burroughs, Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf, Yoko Ono e Andy Warhol. Ele também roda o mundo pintando murais e em 1983 vem até o Brasil para participar da 17ª Bienal de São Paulo, onde além de pintar e criar uma performance no interior do pavilhão da Bienal, faz algumas pinturas pelas ruas que infelizmente não existem mais. Ele pintou o backstage do Festival Live Aid de 85, fez murais em museus, hospitais, instituições de caridade e em 1986 foi convidado para pintar um trecho de 300 metros no Muro de Berlim, onde ele usa as cores da bandeira alemã e personagens interconectados para ilustrar o desejo de união entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Nesse mesmo ano, Kit Harington inaugura a Pop Shop em Nova York, uma loja dedicada à comercialização de camisetas, posters, bottoms e diversos outros produtos estampados com a sua obra, vendidos a preços acessíveis. Harington vê a Pop Shop como uma extensão da sua obra e acha que a arte tem que ser acessível a todos, assim como eram suas pinturas nos metrôs. Em 1988, Kit Harington é diagnosticado com AIDS e em 89 cria a Kit Harington Foundation. E ele passa os últimos anos da sua vida se dedicando ao ativismo e à conscientização da epidemia de HIV que acontecia no final dos anos 80. Kit Harington nos deixa em fevereiro de 1990 aos 31 anos. E após uma carreira curta, porém meteórica, deixa um legado iconográfico pop que cria uma ponte entre a rua e as galerias de arte, e que com alegria, positividade e simplicidade marca uma era e ilustra toda uma geração. A vida pode ser fugaz, mas a arte fica, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele te inspire de alguma forma. Se você... É um videozinho bem curtinho, mas que dá pra gente entender um pouco aí, apesar de ter tido pouco tempo para criar, foi um cara surpreendente, foi um cara que mexeu aí com a sociedade artística, fazendo aí a sua arte mais social, livre de qualquer paradigma, livre sabe, de barreiras. Ele fez conforme ele sentia. Ele fez muita arte quando ele descobre que ele teve, né, que ele era portador do HIV. Ele faz muita arte falando sobre o preconceito do HIV, falando principalmente sobre o vírus em si. Também tem muita arte dele falando sobre homossexualismo. Ele era homossexual. Sobre o preconceito sofrido pelos homossexuais. E ele acaba virando um símbolo, né, da luta da turma do GLBT. Muitas obras são voltadas a esse grupo, né? Também tem muita obra do Kit Harington que ele fala do preconceito racial. Muitas vezes essa arte foi utilizada na luta africana do preconceito racial. É bem interessante isso, tá? Na África do Sul. Então, um marco, realmente, as obras dele. E, infelizmente, é pouco falado, é pouco divulgado, né? Principalmente por não ter essa pegada comercial, vamos assim dizer, tá? Então, é uma coisa mais livre, era uma arte mais baseada dentro das ideologias dele, tá bom? E é muito interessante. Então, as características são os traços pretos, que é muito típico do pop art. Então, tem aí o traço preto, o traço como se fosse feito de canetão. Ele fazia a maioria das vezes com pincel, mas hoje a gente faria tranquilamente com canetão. Cores, tá? Como a gente pode ver aqui nos dançantes, né? Cores, que tem aí essa chamativa, né, da cor. As marcas, né, que são aqui os traços de movimento, as rachuras de movimento, né, os pontinhos. Aqui também, ó, nos dois que estão aí de braços dados, também temos a sensação aí de os tracinhos de movimento, tá? Então, muito característico. Você vê, coração ele representa várias vezes, em várias formas. Então ele fala do amor entre o homossexualismo, ele fala
do Coração Preto-Branco, que fala do racismo, do Coração do Mundo, que é esse, do Coração com Asas, que é o Amor Livre. Então ele representa o coração em várias obras. É bem legal. E sempre muito movimento, entrando aí já na pegada do hip hop, do rap, tá? Que estava surgindo naquele momento. Então, ele tem ainda uma grande influência na arte de rua, uma grande influência ainda nos jovens artistas, principalmente naqueles jovens artistas independentes que acham que a arte precisa ser mais social, que acha que a arte precisa estar ligada e deve, né, e tem essa missão de ligar as pessoas, principalmente de classe mais baixa, onde ela pode se reencontrar, se encontrar e se estruturar dentro da arte, tá? Saindo aí muitas vezes do crime, da prostituição, da droga, principalmente da droga, através da arte. Então, fica aí a dica para vocês, para quem curtir, pesquisar mais, conhecer. Tem muita obra na internet, tem muita obra que ele faz de temas variados, tem muita obra que eu não posso pôr aqui, porque tem um cunho muito sexual, porém também é interessante para se você conhece a história dele, o preconceito sofrido, né, por ele naquele período. Então é interessante você conhecer. É um artista que vale muito a pena a gente ter. Desculpa. Um artista que vale muito a pena a gente ter conhecimento e buscar compreender cada vez mais, tá? Foi um jovem artista que infelizmente perdeu a sua vida aí com 31 anos e que a gente tem ideia de que se tivesse continuado, provavelmente hoje seria um dos maiores ícones da arte. Porém, ele foi um dos maiores ícones da arte do seu período e é uma das maiores influências para aquelas pessoas que gostam de trabalhar com uma arte social, com arte de rua e tem aí a sua marca já registrada através dos seus traços. Ok, pessoal? Espero de verdade que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre esse artista, de falar um pouco sobre esse período do pop art, da cultura da indústria cultural, conhecer a arte de sentimento do Pollock, dos quadrinhos do Stein, do Hamilton. Eu gostei muito e espero de verdade que vocês tenham curtido. Então, um beijo e até mais.